Graça e paz a todos. Estamos de volta aqui com o nosso seminário Sinais da Volta de Cristo. Você que está nos acompanhando todas as quartas-feiras, nossa continuidade. E hoje apenas quero dar uma introdução para encerrar um assunto, porque dentro das pessoas que nos têm escrito nos chats e têm nos mandado, porque eu comentei rapidamente da questão das semanas de Daniel, que nós estamos falando da última semana, onde vai ser o arrebatamento da igreja. Então algumas pessoas perguntaram sobre esta questão e também as opções do arrebatamento, se seria na grande tribulação, as questões normais que sempre se levantam e assim por diante. Louvado seja o nome do Senhor, porque muitos estão assistindo, mandando seus comentários também. Alguns estão realmente sendo muito abençoados com esse estudo. Eu quero que isso continue com você. Eu preparei aqui um gráfico que eu baixei de alguns dos sites da internet. Eu peguei o que tinha mais facilidade de imprimir e que pudesse mostrar para vocês, para ter uma ideia geral. Nós não vamos entrar no estudo das 70 semanas de Daniel, porque é um estudo bem prolongado. Se der, talvez no final vamos pensar sobre isso quando terminar essa primeira série, se a gente vem especificamente falando das 70 semanas de Daniel, que foram profetizadas através do profeta Daniel na Bíblia, que tem toda a ligação com a palavra de Deus. Mas eu quero mostrar este mapa e quero que você acompanhe aqui, para que você tenha uma visão do que eu estou falando. Você vai ver aqui, nós temos desta parte de cá, na verdade aqui, biblicamente, começa a contagem das 70 semanas de Daniel. Lembrando apenas, para que você não se perca no estudo, que semanas são semanas de anos. Então são 70 vezes 7 anos cada semana, o que dá 490 anos. Estas 70 semanas de Daniel têm um período histórico e ela vai parar aqui na 69ª semana. Quando Jesus chega, cumpre o que está profetizado para ele nessas semanas de Daniel, e no momento que Jesus vem, ele morre, ressuscita, esse tempo aqui esgota essa primeira parte das semanas de Daniel. E aí começa um hiato, um tempo de parada das 70 semanas, que falta uma apenas, que é 7 anos. Guarde bem, são 70 vezes 7 anos, 490 anos. Quando Jesus vem, se completa a 69ª semana de Daniel, ficando faltando uma semana, que é 7 anos. Aí nós temos aqui, Jesus vem, a igreja começa, nós temos aqui o período da igreja, que é de 2000 anos, esse é o período da igreja. E quando que vai terminar o período da igreja? Quando que vai começar a última semana de Daniel de 7 anos? Exatamente no arrebatamento da igreja. Quando a igreja for arrebatada, começa os 7 anos finais para completar a profecia de Daniel. Apenas que você guarde o seguinte: se todas as 69 semanas de anos foram completadas, significa que as 70 vão completar, faltando uma, e esta uma vai ser completada. É óbvio que Deus não faz nada pela metade. Aqui que começa o nosso assunto da semana passada encerrado, que é sobre o arrebatamento da igreja, que vai acontecer nesse período da última semana de Daniel. Apenas quero te lembrar que existe 3 teorias sobre o arrebatamento e a data do arrebatamento. A primeira teoria fala que o arrebatamento vai ser aqui, quando começar a última semana de Daniel. A maioria dos cristãos e dos teólogos cristãos, a maioria mesmo, eles têm a opção desta aqui, na metade da semana de Daniel. E tem uma teoria muito
totalmente descrente, que é pequena, é pouca gente que crê nisso, que seria, na verdade, não haveria um arrebatamento, seria uma transformação no final da última semana, mas não é o que nós cremos, né? Como eu volto a dizer para você, as duas grandes teorias estão aqui. Primeira, no início da semana de Daniel ou na metade. Para mim, eu creio que a primeira que acontecer, eu vou estar nela. Então, não vou defender nenhuma nem outra. O que vai acontecer nesse período da última semana de Daniel de 7 anos? O que vai acontecer nesses 7 anos aqui? Você está vendo aqui? Aqui tem a tribulação e aqui tem a grande tribulação. Pelo que nós entendemos do estudo bíblico, e como eu disse para você, a partir desse momento aqui, a Bíblia dá interpretações, por isso que tem tantas correntes. Não existe nada na Bíblia para dizer, é assim, vai ser assim, tem a data. Não existe isso. Existem indícios, sinais, e aí começa. Então, aqui, esse período aqui, segundo esta corrente, nesse período aqui, nessa data, que vai começar as 7 semanas, a última semana de Daniel, que é de 7 anos, o anticristo vai aparecer não como o anticristo, como um governador mundial, como alguém que o mundo está esperando. E ele vai fazer aliança até com Israel, e vai fazer aliança com o mundo inteiro por 3 anos e meio. Durante 3 anos e meio, você vai ter um tempo de muita paz, muita prosperidade no mundo. E a Bíblia diz, quando ouvirem falar de paz, saibam que vai vir repentina destruição. Porque quando chegar aqui, na metade da semana de 7 anos, o anticristo vai se revelar como anticristo. Esse governador vai se revelar como anticristo. E aqui começa a grande perseguição daqueles que não colocarem a marca da besta. Será aqui. E aí virá a grande tribulação. Se nós cremos que a igreja vai estar arrebatada a partir desse momento, então, onde vai estar a igreja nesse período que a terra estará passando por isso? A igreja estará nas bodas do Cordeiro, estará com Jesus no céu. E é isso que nós vamos começar a falar hoje, sobre esse tempo da igreja arrebatada, esses 7 anos, porque no final dos 7 anos, Jesus Cristo descerá com a igreja para a terra, a igreja daqueles que foram arrebatados, que já estão transformados, cujo corpo não morre mais, vão descer. Aqui haverá destruição do anticristo, ele será lançado no lago de fogo, e Jesus vai reinar aqui por 1000 anos aqui na terra. Nós vamos falar disso também, do reinado milenar de Jesus aqui na terra. Então guarde bem esse período, onde haverá a revelação do anticristo, a grande tribulação que começa aqui 3 anos e meio, a igreja arrebatada nos céus para as bodas do Cordeiro, e antes de começar as bodas haverá o tribunal de Cristo. Então quero que você guarde muito bem, aqui é tribunal de Cristo, e aqui no final, quando tudo terminar, haverá o tribunal do grande trono branco. Qual a diferença entre esses 2 tribunais? O tribunal de Cristo é para os crentes arrebatados. O tribunal do trono branco é para os ímpios, que ainda não foram julgados, mesmo aqueles que já morreram. Eles não tiveram julgamento ainda, vai ser aqui o julgamento deles. Então, se você entendeu até aqui, eu vou continuar o estudo de hoje a respeito desse assunto e falar um pouquinho desse tribunal de Cristo. O que é esse tribunal quando a igreja for arrebatada, e depois vamos falar também das bodas do Cordeiro. Mas por que eu tenho que falar primeiro do tribunal? Porque vai ser a primeira coisa que vai acontecer quando a igreja for arrebatada. Apenas eu quero que você guarde o seguinte, porque quando fala em tribunal, as pessoas já pensam em um julgamento para ser culpado ou inocente. Não é o caso do tribunal de Cristo, vou insistir aqui. O tribunal de Cristo não é para condenar ninguém, porque se você foi arrebatado, você já está salvo. Não existe mais condenação. Todos que forem arrebatados já estão salvos para sempre.
eles serão transformados, um corpo glorificado, como era o corpo de Jesus depois da ressurreição. Vamos estar com Jesus para sempre. Apenas teremos que passar por esse tribunal de Cristo. E é por isso que nós temos que tratar desse assunto, para distinguir o que é esse tribunal de Cristo. Se nós já estamos salvos, não seremos mais condenados, porque fomos arrebatados. Então vamos começar a entender aqui na palavra, no livro de Apocalipse, capítulo 22, verso 12. Quando Jesus está, e o anjo está revelando para João a volta de Jesus, o arrebatamento da igreja, ele está dizendo assim: eis que venho, a minha recompensa está comigo, para dar a cada um segundo a sua obra. Então aqui você tem que prestar bem atenção, porque quando Jesus está dizendo que vai dar recompensa segundo a obra, você já sabe que obra não salva ninguém. Nós não somos salvos por obras, como o Espiritismo crê, né? Na verdade eles estão totalmente fora da palavra. Eles fazem obras para ganhar salvação. Não, a Bíblia é muito clara: a salvação é pela fé, pela graça, a graça que Jesus nos concedeu. A gente não merecia nada, não tínhamos nenhum mérito, mas Ele nos deu a salvação por graça. Mas depois que somos salvos, enquanto permanecemos nessa terra como salvos, nós temos que fazer as coisas, porque a fé sem obras é morta. Então eu sou salvo pela fé, e agora, para exercer a minha fé, eu vou fazer obras, que é aquelas obras que a Bíblia nos ensina como igreja, estas obras. E é por causa destas obras dos salvos é que vem uma recompensa. Em outras palavras, a Bíblia fala, o nome é galardão. Queria que você guardasse isso, que essa recompensa que Jesus vai dar para os crentes no tribunal de Cristo é o galardão. Por que tribunal? Porque serão comprovadas as obras. Que obras eu estou fazendo hoje? Eu tenho Jesus como Senhor da minha vida, estou esperando o arrebatamento da igreja, tenho convicção disso. O dia que eu for arrebatado, eu vou chegar diante de Jesus, estou salvo para sempre, não serei mais condenado, mas agora eu vou apresentar as minhas obras. O que é que eu fiz depois que eu aceitei Jesus? E aí essas obras é que vão ser julgadas se elas são válidas ou não. Vou mostrar alguns textos para você que falam especificamente da simbologia dessas obras. E em cima das obras que passarem pelo fogo, pelo crivo dos olhos de fogo de Jesus, essas me darão galardão ou recompensas. Fique tranquilo, porque quando se fala em recompensa, em galardão, na nossa cabecinha que estamos aqui na terra, vem muita competição. Quando alguém ganha mais que o outro, tem competição. No céu não tem isso. Esses galardões, as recompensas serão dadas e não haverá nenhuma competição, não haverá ciúmes, não haverá inveja, porque isso lá no céu é totalmente diferente do que a gente pensa aqui na terra. Deixa eu te dar mais alguns textos bíblicos. Isaías capítulo 40, verso 10. Já lá no passado, Isaías era um dos que profetizou muito a vinda de Jesus na primeira vez, que ele viria com um braço forte, né? O seu nome seria maravilhoso, conselheiro, Deus forte. Ele profetizou todas essas coisas, mas no capítulo 40, verso 10, ele fala também disso. Ele diz: o Senhor Deus virá com poder, e o seu braço forte dominará. O seu galardão vem com ele, e o seu salário diante da sua face. Isaías já estava profetizando também esse momento, quando o Senhor mandasse Jesus agora para buscar a igreja, aqueles que foram salvos e foram arrebatados, e ele chama de salário ou recompensa. Mas dentro do Novo Testamento nós vamos ouvir muito a palavra galardão. Deixa eu te dar mais alguns textos da palavra. No livro de 2 Coríntios, capítulo 5, verso 10, lembrando para você que Paulo é um dos maiores especialistas em questões de arrebatamento, de céu, de escatologia, porque ele foi até o céu arrebatado quando estava vivo e voltou e viu coisas que com certeza profetizava sobre o futuro. Então ele escreve, a 2 Coríntios capítulo 5, 10, ele escreve:
pois todos devemos comparecer perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o que tiver feito por meio do corpo, ou bem ou mal. Ele não está dizendo novamente em condenação, em juízo, para saber se você vai ser salvo ou não. Está tudo claro. Quero que fique bem claro que o tribunal de Cristo é para os crentes arrebatados, para que sejam provadas as suas obras e essas deem galardão ou recompensa. E aquilo que foi feito, que não era coisa que Deus pediu para fazer, mesmo sendo coisa boa, não vai valer. Nós vamos explicar isso daqui a pouquinho. Acompanhe aqui em nome de Jesus. Mais um texto que eu quero te passar. Estou dando todos os textos para referendar esta palavra dos galardões no tempo que nós fomos arrebatados. No livro de Efésios, capítulo 2, verso 9, apenas uma parte desse versículo está escrito assim: não de obras para que ninguém se glorie. Ao mesmo tempo, o Paulo deixa claro: olha, você não vai se gloriar por causa das suas obras, porque você foi salvo pela fé. A tua glória é pela graça e pela fé, a graça que Jesus e a misericórdia dele te deu. Então não se glorie pelas obras. As obras é uma obrigação de ser feita depois de crente. No capítulo 3 de Tito, verso 5, carta de Tito, capítulo 3, verso 5, ele também nos fala: não por obras de justiça praticadas por nós, mas segundo a sua misericórdia, ele nos salvou. Então, essa primeira parte, eu queria deixar muito claro para você, essa questão das obras, que não é para salvação. Nós não somos salvos por obra, nós somos salvos pela fé e a graça e a misericórdia do Senhor que nos alcançou. Mas depois de salvos, o tempo que permanecemos nessa terra, nós temos obrigação de fazer a obra de Deus, de fazer aquilo que Deus manda a gente fazer. E isso se chama obras após salvação. Essas obras serão colocadas diante de Deus, na verdade diante do tribunal de Cristo, porque Jesus é que nos salvou, é Ele que vai olhar as obras, e Ele virá com os olhos de fogo e colocará o fogo sobre as obras. E aí nós vamos ver essa diferença. Por que fogo? Por que olhos de fogo no tribunal de Cristo? Vamos ler aqui a descrição disso. Está em 1 Coríntios, capítulo 3, do verso 11 até o verso 15. Eu vou repetir: 1 Coríntios, capítulo 3, de 11 a 15. Está escrito assim: porque ninguém pode lançar outro fundamento além do que foi posto, o qual é Jesus Cristo. Contudo, se o que alguém edifica sobre o fundamento é ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno, palha, manifesta se tornará a obra de cada um, pois o dia, e na minha Bíblia está em letra maiúscula, pois o dia a demonstrará, porque está sendo revelada pelo fogo. E qual seja a obra de cada um, o próprio fogo o provará. Se permanecer a obra de alguém que sobre o fundamento edificou, esse receberá galardão. Se a obra de alguém se queimar, sofrerá ele dano, mas esse mesmo será salvo, todavia, como que através do fogo. Olha que coisa forte. O que Paulo está nos dando aqui como analogia ou simbologia ou metáfora? Eu não sei o nome que se dá para isso, não me importa, mas é uma maneira de nós entendermos com a nossa cabecinha como funciona no reino espiritual. Toda obra que você faz hoje para o reino de Deus, tudo que você faz, quando você atende os pobres, quando você trabalha na igreja, quando você evangeliza, quando você trabalha no som, quando você louva o Senhor, qualquer trabalho, qualquer coisa que você faz no reino de Deus, se transforma numa obra. Essa obra, ela é transformada simbolicamente em 3 tipos: ou ele é ouro, ou ele é prata, ou pedras preciosas. Mas também tem madeira, feno e palha. Por que essas coisas? Porque se vai ser provada pelo fogo, imagine você colocar diante de um fogo para ser queimado ouro,
prata, pedras preciosas, madeira, feno e palha. O que acontece, o fogo em cima disso? Madeira, feno e palha vão se queimar, vai virar cinza. O que vai sobrar? Vai sobrar o ouro, que não vai derreter, porque mesmo que derreta é ouro, prata, que não se estraga, e pedras preciosas. Essas três coisas podem passar pelo fogo, vão permanecer, mas madeira, feno e palha não vão permanecer. Eu sei que você vai ficar pensando, como é que eu diferencio algo que eu estou fazendo hoje para Deus? Eu sou salvo, você é arrebatada, e quando eu chegar no tribunal de Cristo, Ele vai me perguntar quais são as obras que você fez enquanto estava na terra, depois de salvo. E aí você vai apresentar as obras. Como você vai saber hoje o que é prata, o que é ouro, o que é pedras preciosas, o que é madeira, feno e palha? Porque você já sabe que o fogo é que vai provar as obras, e se for madeira, feno e palha, vai queimar. É óbvio que o apóstolo Paulo e a Bíblia estão nos ensinando que todas as coisas que fazemos para Deus são obras que serão provadas. Então vamos lá. Como é que eu posso fazer uma obra para Deus que vai ser madeira, feno e palha e vai ser queimada? Se é para Deus. E aqui está o segredo. Aquilo que Deus mandou você fazer, e aquilo que você tem certeza que Deus mandou você fazer, são obras de ouro, prata e pedras preciosas. Mas se você está fazendo qualquer obra para Deus, que Deus não mandou você fazer, então é madeira, feno e palha. Nem tudo que fazemos para o reino de Deus é coisa que Deus mandou a gente fazer. É muito comum do ser humano querer fazer tudo. Veja, às vezes Deus chama um pastor e diz para ele: o ministério seu vai ser salvar vidas que estão nas drogas. Ele recebe um chamado para aquilo, ele arde no chamado, ele começa o ministério salvando vidas drogadas, ele vai nos lugares onde tem os drogados, ele cria um local para dependência de químicos, ele começa a fazer a obra. Isso é ouro, é prata, é pedra, é tremendo. O tempo vai passando e ele fala: não, eu quero fazer mais outras coisas. Aí ele abre uma igreja que não tem nada a ver com drogados e começa a fazer cultos normais, evangelizar, pregar. É para o reino de Deus? É para o reino de Deus, mas Deus não mandou ele fazer. Então isso é palha, é madeira, é feno, vai ser queimar, não vai sobrar nada, por melhor que seja. Talvez tenha uma pessoa que Deus só mandou ele salvar uma vida, e mais nada na vida dele. Então quando ele chegar diante de Deus, ele pode ter só uma obra, mas vai ser ouro, porque foi Deus que mandou ele fazer. Temos alguns exemplos, parece que eu não tenho certeza absoluta desse livro, dessa biologia, mas alguém me contou, um grande homem de Deus na face da terra que evangelizou milhões de pessoas, que foi uma pessoa usada em evangelismo poderoso. A pessoa que o salvou foi a única pessoa que esse homem salvou. Veja, este homem que salvou que evangelizou o mundo inteiro, só salvou ele, mais ninguém. Você poderia dizer: puxa, só salvou uma pessoa? Caramba, salvou uma pessoa, mas olha, ao salvar uma pessoa, ele salvou aquela que salvaria milhões de pessoas. Ele não precisava salvar mais ninguém, porque Deus falou para ele salvar só uma pessoa. Isso acontece muito na igreja, na prática da rotina, né? Deus chama alguém para ser intercessor. Você tem um chamado de intercessão, e aí você começa a ser um intercessor poderoso, aquele intercessor que ninguém nem sabe quem é você, não tem crachá, não tem nada, mas você está ali movendo céus e terra, você entra na brecha, a tua oração é respondida, Deus fala com você, mas você está no mover da igreja, e de repente você começa a pensar, porque aí o diabo põe coisa na cabeça: olha aí, você não está aparecendo, olha aí, você faz uma obra escondidinha, ninguém está te vendo, ninguém sabe quem é você, e você começa a pensar: eu poderia ter uma outra tarefa na igreja, que pelo menos eu poderia aparecer, quem sabe eu poderia pregar, quem sabe eu poderia ser um ministro de libertação. E aí você vai ser até um ministro de libertação, vai ser um pregador, mas isso é obra de feno, de palha, de madeira, porque a obra de ouro foi aquilo que Deus mandou você fazer, ou seja, ouro, prata, pedras preciosas é a obra que Deus deu para você.
Tudo que você fizer além do que Deus mandou você fazer, não são obras de ouro, prata e pedras preciosas. Você pode fazer muito, ter uma tarefa tremenda, mas quando chegar diante do tribunal de Cristo e Ele olhar as suas obras e o fogo dele baixar, vai queimar a obra que é palha, madeira e feno. Então procure fazer o que Deus mandou, seja útil no que Deus mandou, faça o melhor daquilo que Deus mandou. Não importa se é uma coisa pequena ou uma coisa grande, não importa se é só uma tarefa ou 500 tarefas. Faça o que Deus mandou fazer depois que você for salvo. Faça somente aquilo que Deus põe no teu coração, porque quando chegar diante do tribunal de Cristo, vamos apresentar as nossas obras para ganhar os galardões. E completando esse tema, toda vez que tocava nesse assunto de galardão, a gente vê que é uma das áreas mais difíceis de explicar. Eu, na verdade, não vi ninguém hoje, eu também não conheço todo e não conheço todos os pregadores. Hoje até temos facilidade da internet, você conhece tanta gente pregando por aí, muitos falando coisa que não tem nada a ver com a palavra, ficam inventando, querem ter a última revelação do dia, mas tem aqueles que se permanecem fiéis na palavra, que é o que eu chamo de feijão com arroz, né? Mas eu não lembro de uma explicação específica, muito perfeita sobre galardão, como a que eu recebi de um menino de 10 anos. Uma ocasião eu estava ministrando numa igreja sobre um seminário de escatologia, que é uma das coisas que eu gosto muito de ministrar, esse seminário de escatologia, e tenho ido a muitas igrejas fazer isso. E eu lembro que um menino de 10 anos, ele levantou a mão, ele estava no seminário, e ele levantou a mão, eu achei estranho, porque era um menino no nosso seminário, e ele disse: pastor, eu sei o que é galardão. E eu falei: opa, Deus vai falar com uma criança hoje aqui, que Deus gosta de falar com as crianças, usar as crianças. E aí ele disse: pastor, você está vendo esta igreja que você está pregando? Eu falei: sim. Então, aqui nesta igreja, ela foi feita pelas mãos de muitas pessoas. Ela não foi construída por pedreiros ou uma empreiteira. Os próprios membros da igreja assentaram os tijolos, fizeram o piso, pintaram, arrumaram, e essa igreja ficou bonita porque tem gente aqui que é desta igreja que fez isso com as próprias mãos. Agora, tem crentes que se salvaram recentemente, que estão aqui na igreja, tem gente que chegou agora, eles também estão salvos, eles estão alegres de estar aqui, eles também estão felizes, mas o coração daquele que fez esta obra com a mão, ele, dentro do coração dele, tem muito mais alegria do que aquele que chegou agora. É aquele que fez lá atrás, ninguém está vendo, não tem comparação, não tem inveja, ciúme, mas eu tenho certeza, o menino falou, que aquele que fez com a própria mão isso aqui, quando ele entra aqui, ele tem uma satisfação diferente daquele que entra aqui para assistir o culto e não participou desse início e que está vindo agora. Eu fiquei pensando, eu creio que é isso, eu creio que vai ser um sentimento que cada um de nós vai ter de Deus dentro de nós, pela alegria, né? Talvez você que foi chamado para ser um evangelista de milhares de pessoas, talvez Deus deu uma ordem para você evangelizar não sei quantas pessoas, e quando você chegar no céu, você apresenta aquela fileira de pessoas que foram salvas através da tua palavra, do teu testemunho, você vai ter uma alegria muito grande. Talvez aquele que Deus mandou salvar só uma vida, também vai ter uma alegria muito grande, porque ele salvou só uma vida, mas um tem diferente do outro. Por quê? Porque é diferente, nós não conseguimos entender como vai ser no céu, mas se Jesus prometeu que vai ser assim lá no céu, teremos galardões, prepare-se para estar no tribunal de Cristo e apresentar as tuas obras. Por isso tem muita gente que acha, não, eu estou salvo, vou esperar o ônibus do céu para ir para o céu e acabou, não vou fazer nada. Querido, que pena, você não vai ter galardão nenhum lá no céu. Você vai estar no céu, você vai estar salvo, mas não vai ter galardão nenhum tipo de alegria diferente daquele que tem galardão. Por isso que você tem que fazer algo pelo reino de Deus, mas fazer o que Deus mandou você fazer. Aleluia, espero que você tenha entendido essa questão do tribunal de Cristo e também essa questão do galardão, porque eu quero na próxima semana, quando nós voltarmos para esse assunto, nós vamos falar das bodas do Cordeiro, e o que acontece no céu e o que acontece na terra ao mesmo tempo, porque
porque enquanto a igreja estiver arrebatada nas bodas do Cordeiro, aqui embaixo teremos a grande tribulação, o anticristo perseguindo e matando as pessoas daqueles que não seguirem a marca da besta. Vamos começar a detalhar isso na próxima semana. Prepare-se para estar conosco, convide pessoas para assistir. Se você não está assistindo já na quarta-feira, que é o dia que eu lanço, o vídeo vai ficar no nosso canal, está aí no canal do YouTube, você pode assistir em qualquer momento. Mas você que está chegando agora, eu quero insistir para que você não entenda o caminho. Talvez você precisa pegar desde o primeiro vídeo, que nós já começamos há algumas semanas. Toda a sequência dos sinais da volta de Cristo, nós estamos numa sequência vindo até chegar no arrebatamento, as bodas do Cordeiro, depois a segunda vinda de Cristo, o milênio e assim por diante. É uma sequência bíblica. Então, antes de continuar assistindo esta semana, volte lá nos primeiros vídeos, assista os primeiros vídeos. Todos eles têm em torno apenas de 30 minutos, no máximo 40 minutos. É facinho de você assistir, de você participar e se inteirar desse assunto precioso. E esperamos o arrebatamento, esperamos o tribunal de Cristo e as bodas do Cordeiro. Eu te abençoo, até a próxima semana, no nome poderoso de Jesus. Amém e amém.